que segundo a prefeita, esse recurso que se esvaiu, o senhor acredita em competência e corrupção, ou corrupção e incompetência, ou os dois, ou um, enfim? Quais os fatores que o senhor acredita nisso? Aí é minha opinião pessoal, não é opinião de governo, os dois juntos, né? Primeiro, por corrupção. E quando eu digo corrupção, eu estou fazendo uma alegação. E a corrupção ela não é só financeira, né? A corrupção ela é genérica. Moral, política. Várias, né? Uhum. E o segundo, por não conhecimento, não ter conhecimento. Né? Infelizmente, nem sempre a gente... O senhor coloca a incompetência como segundo fator. Segundo fator. E talvez um gerou outro gerou um, eu não sei dizer qual que foi o primeiro, né? Ou por não ter tido a qualidade técnica, né, de quem estava aqui, de gerir projetos, a gente está falando que não foi feito prestação de contas, beabá de administração pública. Não foi feito as consolidações financeiras de um ano para o outro, isso feito tem registro. O Tribunal de Contas apontou que teve entrada de X, saída de Y, que tem diferença, está tudo apontado, a Câmara tem isso daí. Então, na minha opinião, das duas, André, corrupção e incompetência. Que nessa incompetência, o senhor tem convicção de que muita gente ganhou? Direto e indiretamente. Algumas coisas do prefeito sabendo, outras não sabendo, normal, né? Porque você sabe isso. Se eu estou aqui e conheço, você está e não conhece, eu consigo, se eu tiver má intenção, eu consigo te enganar. E agora a conta deles. E agora a conta sempre do prefeito, André. Por isso, André, eu tenho uma grande preocupação, às vezes a prefeita tem a boa vontade, ela quer fazer tal coisa, a gente senta e vai fazer uma reunião técnica. Prefeito, isso não dá para fazer. Ela fica chateada. Por quê? Porque se ela fizer e fizer errado, daqui a 4, 5 anos, quem vai ter que devolver isso é ela. Então ela tem tido, né, o bom senso de não deixar isso acontecer. Doutor, 2009, me permita, as contas de 2009 da prefeita foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. A de 2010 ainda vai, o fiscal, que é o auditor, vai vir para cá. E no máximo que nós vamos ter, você me cobra, são apontamentos técnicos. Caso um dia ou um ano ela não tenha a conta aprovada, vai ser por apontamentos técnicos. Aquele assim, a lei fala, tem que ter tal coisa. E foi feito só metade, não foi feito integral. Mas não teve subtração de valor. Se a licitação era para gastar 100, foi gasto 100. Mas só que foi pago tanto. Pode ter alguma coisa técnica, mas de envolvimento, de honestidade, de desvio, não tem. E nas contas relativas ao governo 45, tem vários apontamentos? Vários. É público notório, está na Câmara. Os nossos leitores, a imprensa, pode ficar tranquila que isso não se trata de dizer o 45, olha, cale-se porque eu tenho, enfim, isso não é coisa de gaveta, não é uma briga política que eu digo, você fica na sua, que senão eu mostro isso aqui. Não, isso realmente é uma prestação de contas ao município e isso realmente vai até o fim. Ou seja, o senhor acredita que deva ter mais coisas ainda para serem... Tem mais coisas do que a prefeita informou que eventualmente. André, esse governo, acho que ele já demonstrou, nós fomos até criticados, né? Você deve ter noticiado, acompanhado algumas coisas, que muitos ex-funcionários, né, que eram comissionados à época do governo anterior, que nós entendemos que tinha competência, a gente não viu cor partidária. A prefeita queria que andasse, que as coisas funcionassem, para a gente não ter esse problema de incompetência. Então nós não tivemos perseguição com nenhum funcionário que era comissionado da época do governo anterior e que ficou com nós. Nenhum. Não é perseguição, ao contrário, se a atual administração não toma essas atitudes, ela se torna omissa, né? E um dos piores crimes da administração pública é a omissão. Então a gente não pode passar por esses anos aqui, entender e diagnosticar que tem esses problemas e não tomar nenhuma atitude. Nenhuma coincidência com o fato dessa informação ter vindo a público 1 ou 2 semanas após a votação do CP? Eu não faço essa análise dessa maneira, né? Você está dizendo porque um dos vereadores é do grupo partidário. Não, eu nem cheguei a tanto. Eu me refiro ao clima político, ou seja, houve um superaquecimento do clima político, vamos dizer assim. Você imagina, eu até faço uma análise contrária. Se por causa disso nós ficássemos omissos e não falássemos nada, iam falar, olha, tá vendo, teve um acordo, não teve, é técnico, André. Outra,
Eu tenho prazo para o Ministério Público para apresentar algumas coisas. Eu tenho prazo para o Tribunal de Contas, que ele vem aqui falar 15 dias para apresentar. Então, não somos nós que estamos agredindo ou sendo agredidos. São fatos da administração pública que aconteceram e a gente está... Já existia um planejamento para que essas informações viessem a público, mais ou menos nesse período que se deu agora, é isso? Exatamente. Isso é uma coisa planejada. 2 anos e meio de administração. Assim que nós tivermos dados, assim que nós tivermos documentação, nós vamos levar isso a público. Você já pensou, a prefeita vem com convicção da verdade e fala, aconteceu tal coisa, e eu não tenho isso, esse lastro para poder provar, fica vazio. E isso, aí sim cai no discurso político. No nosso caso, não. Tudo aquilo que ela informou, ela está com base para poder ter falado aquilo. Ela não foi lá e falou apenas o que veio da cabeça dela. Mas doutor Paulo, o que as pessoas não acreditavam mais é que o governo tivesse disposição de tocar no passado. Havia uma certa descrença relativamente a essa questão. O que alguns entendiam como uma medida saudável e inteligente da prefeita, na medida em que ela não, vamos dizer assim, compromete o seu dia a dia com questões passadas. Ou seja, uma parte respeitava esse posicionamento, como a outra parte cobrava, vamos dizer assim, um posicionamento de palanque, etc. e tal, né? Mas o que é importante, o que o senhor está colocando aqui para o nosso público, é que essa não é uma ação ligada ao episódio da CP, essa é uma ação que, na verdade, vinha planejada a vir à tona quando, por exemplo, o senhor que está à frente do jurídico esses anos todos, planejava isso quando ela tivesse substanciada, estivesse apoiada em farta documentação, etc. É isto. Exatamente. André, você acompanhou alguns trabalhos nossos do jurídico, que eu sempre insisti, André, eu prefiro demorar. Eu prefiro ter uma ação de sindicância, respeitando o devido processo legal, dando direito de defesa, para que quando ela acontecesse uma ação nossa, ela fosse reversível, ela tivesse blindada por toda a legalidade. E aqui eu não posso ser diferente. Então o senhor não tem dúvida, os 2 ex-prefeitos devem alguns milhões para o município? Não tenho dúvida. E assim, quem vai condená-los ou não, é a justiça que a gente vai entrar com a ação. E eu espero que se faça justiça, que o munícipe de Juquitiba tenha de volta aquilo que por incompetência não foi bem usado. Folha BR, em cima da notícia.